Oi, pessoal, boa noite. Tá dando para me ouvir? Boa noite. Tô sim, Boa tô noite. Boa noite. Bom, espero que todo mundo esteja bem. É um prazer estar aqui. Vocês são muito famosos. A gente conversa muito sobre vocês nos nossos almoços, nos nossos jantares aqui em casa. E, na verdade, essa aula, assim, foi meio que o Igor meio que fez uma imposição, assim, a gente estava jantando um dia e ele, você não quer dar uma aula de metodologia para os meus alunos? Vai ser tão importante para eles? Aí eu acabei aceitando, mas depois ele vai ter que me pagar com vários petit gâteaux. Então a gente já fez esse acordo. E como ele disse, né, eu leciono a disciplina de metodologia científica aqui na Universidade Estadual de Feira, já tem 1 ano e meio, e é uma disciplina que eu sou, assim, fascinada por ela. Eu gosto muito da área de metodologia, e eu sinto cada vez mais que é uma área que as pessoas, os alunos, e às vezes até professores acadêmicos, assim, têm muita dificuldade. Eu vejo, às vezes, em revistas, em periódicos, assim, que eu leio erros básicos, assim, de metodologia. Então, eu acho que é muito importante a gente estar sempre conversando sobre isso, né? E metodologia é uma disciplina que geralmente os professores não levam muito a sério, assim, na universidade, né? É difícil um professor que dá uma disciplina de metodologia mesmo com seriedade. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre uma área da metodologia, né, que é a elaboração de projetos de pesquisa. É uma área bem pequena, mas é uma das áreas mais importantes, assim. É óbvio que você elaborar um projeto de pesquisa é uma coisa extremamente complexa, que demanda tempo, né, e cuidado e cautela. Então, o que a gente vai falar aqui são basicamente os aspectos gerais, assim, de um projeto de pesquisa, né? Eu não quero que ninguém saia daqui expert nisso, o propósito não é nisso, o propósito é apresentar os aspectos gerais e ajudar vocês mesmo, caso vocês precisem montar um, né? Então, vamos começar, né? Eu intitulei a aula, então, como elaborar um projeto de pesquisa, tá? Só para acrescentar também, eu faço doutorado em História também, estou finalizando já na Universidade Federal de Ouro Preto, que é pertinho aí, acho que é perto, né, Igor? É perto aí de vocês. Mais do que a Bahia. Mas... É mais perto que a Bahia, né, onde a gente mora. Então, eu trabalho na UFES e faço doutorado na UFOP. Estou finalizando já, devo defender em março. Então, vamos lá, né? A primeira coisa que os alunos geralmente me perguntam é o que é um projeto de pesquisa e para que serve, né? Então, o projeto de pesquisa ele é basicamente uma proposta de estudo que vai indicar uma intenção que você tem de pesquisa para você escrever o seu TCC, né? Ou para você ingressar no mestrado ou no doutorado. No caso de vocês, como vocês estão na graduação, né? É mais para a escrita do TCC ou para alguns alunos também que quiserem entrar no mestrado. Então, quando você for escrever o seu TCC, é muito importante você fazer um projeto de pesquisa, porque ele vai ajudar você a organizar as suas ideias. E quando você for tentar o ingresso no mestrado, uma das etapas da seleção é a escrita, a apresentação desse projeto de pesquisa, né? Então, ele serve para isso, é uma proposta de estudo de pesquisa, tá? Segunda coisa, quais são as formas de apresentação de um projeto? Então, assim, isso é um aspecto extremamente importante que eu vejo que os alunos têm descuidado cada vez mais, tá? Um projeto de pesquisa, assim como qualquer trabalho acadêmico que você vai fazer, ele tem as formas de apresentação dele, tá? Eu vou falar aqui sobre as formas de apresentação básicas, as mais gerais, porque nós temos aspectos mais específicos também. Mas, assim, no geral, quando você vai escrever um projeto de pesquisa para entregar para um professor, né, ou para participar de uma seleção de mestrado, esse projeto, né, que você vai fazer no computador, ele tem que ser em formato A4, né, então é uma folha A4. As margens dessa folha têm que estar delimitadas, então você precisa configurar essas margens no Word, tá?
Então, esquerda superior em 3 centímetros, direita inferior em 2 centímetros. As fontes do trabalho, você pode fazer com fonte ou Times New Roman ou Arial, em tamanho 12, tá? Tamanho 12 é para o corpo do texto, e geralmente a gente usa um tamanho menor para citações longas ou para notas de rodapé. Mais à frente nas nossas aulas eu vou falar sobre isso, tá? Tem aluno que gosta mais de usar a fonte Arial, porque fala que ela é maior e ocupa mais espaço, preenche mais as páginas mais rápido. Então, aí fica a critério. Essas formas de apresentação que eu estou falando para vocês são de acordo com a BNT, tá, gente? A mais recente que saiu esse ano. Outro aspecto, espaçamento entre linhas é em 1,5, tá? Salvo as exceções, então salvo as citações e as notas de rodapé, que são em espaçamento simples. O texto, ele é justificado. O que é isso, professora? É quando aquele texto vem quadradinho, assim, bonitinho, sabe? Parece que ele está numa caixinha. Então, você tem que justificar o texto. E o projeto de pesquisa, ele também tem que estar paginado, tá? Essa paginação tem que vir no canto superior direito da página, lá em cima, tá? Lembrando que a primeira página do projeto de pesquisa, ela não tem numeração. A numeração começa a partir da segunda página. Então, esses são os aspectos básicos para você pensar neles quando você for construir o seu projeto. Então, assim, abrir o documento do Word, vai começar a redigir o seu projeto de pesquisa. Primeira coisa que você vai fazer, configura a margem, escolhe a fonte, esteja atento ao tamanho da fonte e tudo. Essa é a primeira coisa, né? Esse é o aspecto estético do seu texto, né? Não dá para você pensar ou fazer um projeto de pesquisa e entregar ele esteticamente de qualquer jeito, né? A gente sabe que aparência é tudo. Então, o seu projeto de pesquisa, ele tem que estar esteticamente dentro das normas da BNT, tá? Feito isso, né, que são essas formas de apresentação, tendo configurado isso, aí vem aquela outra pergunta, né, que o aluno faz. Mas, beleza, você falou sobre as formas de apresentação, né? E quais que são as partes constituintes de um projeto? O que forma, o que compõe um projeto, né? Um projeto de pesquisa, ele tem basicamente 13 partes, tá? A primeira parte é o título. Segunda, você vai colocar o nome do orientador que você gostaria que te orientasse. Na terceira parte vem o resumo. Na quarta, palavras-chave. Na quinta vem a introdução. Na sexta, justificativa. Na sétima parte vem os objetivos. Na oitava, referencial teórico. Na nona, metodologia. Na 10ª parte, referências. Na 11ª, os apêndices e os anexos. 12º, o cronograma de execução da pesquisa. E na 13ª, o orçamento, tá? Gostaria de destacar algumas coisas nessas 13 partes. O título, o resumo e as palavras-chave, como vocês podem ver, eu coloquei de vermelho aí escrito final. Por quê? Geralmente, eu prefiro fazer o título, o resumo e as palavras-chave no final, quando eu já escrevi o projeto de pesquisa todo. Porque fica muito mais fácil de você pensar em um título quando o seu projeto já está pronto, tá? O mesmo acontece com o resumo e com as palavras-chave. Então, por esse motivo, por eu gostar de fazer no final, eu vou deixar para explicar eles para vocês também no final, tá? Então, nós vamos pular o título, o resumo e as palavras-chave. E hoje nós vamos falar só até referencial teórico. Eu vou explicar só até o referencial teórico. Por isso que eu coloquei aí de verdinho que hoje nós vamos até aí, tá? Para a gente ter tempo de falar de tudo com calma. Gente, até aqui, alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa? Eu estou falando muito rápido? Não, professora, por mim tá ótimo. Tá. Por mim também, professora, tá bom demais. Beleza, se vocês tiverem dúvida... Pessoal, eu estou acompanhando o chat também. Se alguém tiver dúvida para a Ana, pode fazer no chat,
que daí eu interrompo ela para fazer a pergunta. Bom, se vocês tiverem dúvida também, vocês podem abrir o áudio e perguntar, porque é horrível a gente se sentir sozinha, assim, tá? Então, vamos começar falando, então, sobre cada uma das partes, tá? Antes de você fazer o projeto, gente, pelo amor de Deus, planeja, tá? O que você vai fazer? Quantos dias você tem? Como é que você vai organizar essa pesquisa? O que você vai ler? E aí, assim, hoje em dia a gente tem várias tecnologias para isso. Você pode fazer planilha do Excel, tem planners que dá para você comprar. Você pode usar marcador de texto, post-it, tem uns aplicativos também. Então, assim, é muito importante vocês planejarem o que vocês vão fazer. Eu sou a louca do planejamento. O Igor fala que eu sou até meio neurótica, assim, com planejamento de coisa. Então, é muito importante que vocês planejem, que a partir do momento que vocês planejam, vocês têm noção se aquilo que vocês querem fazer está andando ou não. Se vocês estão dentro do prazo, se vocês estão atrasados. Então, é sempre importante você planejar, tá? Se organizar. Então, assim, o título, como eu falei, que é a primeira parte de um projeto de pesquisa, a gente vai deixar ele para o final, tá? A gente vai falar sobre ele quando o projeto de pesquisa já estiver pronto. Então, a gente vai voltar no título depois. E aí, vamos pular para a segunda parte, que é quando você coloca o nome do orientador que você pretende que te oriente, tá? Aí você coloca o nome do professor, né? Por extenso, igual no caso do Igor Klein Belchior. E é muito legal que você coloque a titulação do professor também, né? Então, o Igor, que já tem doutorado, professor, doutor, né? No caso, doutor é DR, Igor Klein Belchior, né? Então, é importante você colocar direitinho a titulação do professor e o nome dele por extenso, tá? Para a escolha do orientador, gente, uma dica que eu dou sempre escolham professores ou professoras que você acha que são pessoas parecidas com você, que pensam de formas semelhantes a você, são pessoas que vocês gostam, porque dependendo do que você for fazer com essa pessoa, se você for escrever um TCC ou se você for fazer uma pesquisa de mestrado, você vai precisar estar muito próxima dessa pessoa. Então, tem que ser uma pessoa que te conduza de uma forma que você goste, tá? Eu já vi muitos casos de alunos que escolhem orientadores que eles não batem com o orientador e isso acaba gerando problemas mais tarde. Então, pensem com muito cuidado na hora de vocês escolherem um orientador ou uma orientadora, tá? Bom, escolher o orientador, escrever o nome dele lá, aí logo abaixo vem o resumo, tá? O resumo também, como eu disse, eu gosto de deixar para o final, para fazer no final, quando o projeto já está pronto. Então, a gente vai passar ele e a gente volta nele depois. Abaixo do resumo vem a palavra-chave, que eu também gosto de deixar para o final. Então, nós vamos voltar nelas depois, tá? Beleza. Coloquei, tem o título que eu pulei, né? O nome do orientador, aí vem resumo que eu pulei, palavra-chave que eu pulei, e aí você vem para do seu projeto de pesquisa, né? O que é essa introdução? A introdução é a parte do trabalho que você vai delimitar a sua pesquisa como um todo, né? Você vai apresentar a sua pesquisa de uma forma geral, assim, para o seu leitor. Esse leitor pode ser o seu possível orientador de TCC ou pode ser, por exemplo, a sua banca de mestrado, que você está fazendo a seleção para ingressar, né? É muito importante que vocês tenham cuidado ao fazer a introdução, porque a introdução ela é a carta de apresentação do seu projeto. É aquilo que vai captar a atenção do seu leitor. Então, é essencial que a introdução seja a parte mais bem escrita do seu projeto, para você captar a atenção do leitor e fazer com que ele queira continuar lendo o seu projeto, tá? Então, é a parte mais importante do projeto, é a introdução, tá? E o que tem na introdução? O que eu devo colocar? Tá? Nós vamos falar sobre cada uma das partes componentes da introdução. O primeiro momento da introdução, logo de cara na introdução, você vai apresentar o tema da sua pesquisa. O que você quer estudar, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui,
de um tema que foi, inclusive, o tema da pesquisa do Igor no doutorado, né? Então, eu quero estudar as guerras civis. É o exemplo de como não fazer. Eu quero estudar as guerras civis que ocorreram entre César e Pompeu, né, na Antiguidade, entre 49 e 48 a.C., né? Então, lá começou a sua introdução, você coloca este projeto de pesquisa visa estudar as guerras civis entre César e Pompeu, que ocorreram entre 49 e 48 a.C., e aí você explica brevemente o que foram essas guerras civis e pronto, mas muito brevemente, tá? Apresentou o tema geral da sua pesquisa, vem a segunda... antes de eu falar da segunda parte da introdução, algumas dicas para vocês escolherem o tema da pesquisa, tá? Que vocês vão desenvolver. Primeira coisa, escolha um tema de pesquisa, uma área de pesquisa que você goste. Não vai estudar um trem que você acha um saco, não. Pelo amor de Deus, gente. Eu e o Igor, a gente teve uma amiga mesmo, lá da UFOP, na graduação, que ela escolheu um tema de pesquisa no mestrado que ela achava o ó, e ela terminou o mestrado dela doente até, inclusive, com um monte de problema na pele, porque ela detestava o tema de pesquisa dela, assim. Então, escolham coisas que vocês tenham prazer de estudar. Isso é muito importante, tá? E aí, assim, leiam muito sobre esse tema, procurem sobre o tema, né? Estejam atentos às publicações sobre esse tema, aos artigos que são escritos, né? Terceira coisa importante para você escolher um tema de pesquisa. É preciso você ter em mente as pesquisas que o seu possível orientador está desenvolvendo, né? Então, por exemplo, eu quero estudar as guerras civis entre César e Pompeu. Mas será que o Igor está estudando isso? Né? Será que o que eu quero estudar tem a ver com que o projeto de pesquisa que o Igor desenvolve? Você tem que observar isso também, né? Quarta dica para você escolher um tema de pesquisa: tenha muito cuidado com a sua ambição, né? Seja prático e objetivo o máximo possível. A gente gosta muito, às vezes, de querer dar um passo maior do que a perna, né? Então, quando vai escrever o TCC ou até mesmo a dissertação de mestrado, faz uma coisa mais prática possível, mais objetiva possível. Não precisa querer dar a volta no mundo, não, sabe? O importante é ter o trabalho feito e não o trabalho perfeito. Então, muito cuidado com isso. Quinta dica, pense bem sobre a relevância do tema que você está escolhendo. Esse tema é relevante para a sociedade de alguma forma ou não? Né? Hoje em dia, a gente tem visto que grande número das pesquisas que conseguem orçamento, por exemplo, para serem desenvolvidas, são pesquisas que têm relevância social. Então, é importante que o seu tema tenha uma relevância, tá? Então, reflitam sobre isso. Sexta dica importante para escolher um tema: considerem os fatores internos e externos, tá? Por exemplo, os fatores internos são os fatores que estão relacionados a você, né? A você pesquisador. Então, o seu interesse pelo tema, o tempo disponível que você vai ter para realizar aquela pesquisa, né? Se você é um aluno que trabalha, se você não trabalha, né? É importante você ter consciência dos limites das suas capacidades intelectuais, né? Então, é importante considerar isso. Nos fatores externos, nós temos... os fatores externos são os fatores que a gente chama de extra-pesquisadores, são os fatores que não dependem de você, né? Então, por exemplo, a questão da relevância do seu tema de pesquisa muitas vezes não depende de você, né? São coisas que estão fora do seu alcance, infelizmente, né? A própria questão do limite de tempo disponível para você desenvolver uma pesquisa, às vezes não depende de você. Você precisa acessar um arquivo, e esse arquivo só funciona 2 vezes na semana, e nos outros dias da semana ele fica fechado, ou você precisa ir numa igreja, e a igreja, sei lá, está fechada porque pegou fogo, igual a Mariana aconteceu, né? Você precisa consultar alguns materiais que não estão todos disponíveis para você, só tem uma parte desses materiais que são
disponíveis. Então, você precisa considerar tudo isso quando você vai escolher um tema de pesquisa. Vocês veem, quando eu falo isso, que não é uma coisa tão simples, né? Tipo, não é simplesmente chegar e falar, eu quero estudar isso e pronto. Não. Você precisa refletir sobre o que você quer estudar, se vai dar, de fato, para você fazer isso. Né? Tem várias, várias demandas aí que precisam ser refletidas. Tá? Então, antes de você chegar para falar com o professor, reflitam sobre isso. E aí, beleza. Apresentei o tema da pesquisa, né, que eram as guerras civis entre César e Pompeu. Eu vou começar a circunscrever mais esse tema. Eu vou começar a fechar mais ele. Tá? Eu vou delimitar mais esse tema. E como é que eu vou fazer para delimitar esse tema? Eu vou elaborar um problema de pesquisa, né? Ou seja, eu vou formular uma pergunta sobre esse tema, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu falei que eu queria que o meu tema de pesquisa era as guerras civis entre César e Pompeu, né? Entre 49 e 48 a.C. Aí eu vou delimitar o tema e vou fazer uma pergunta para esse tema. A pergunta que eu fiz é: de que modo os boatos determinaram a vitória de Júlio César nas guerras civis? E por que eu formulei essa pergunta? Eu não tive que escolher um tema. Para eu escolher o tema, eu não tive que fazer um monte de leitura. Então, ao fazer essas leituras, eu já tinha percebido que os boatos influenciaram na vitória de César. E aí, ao perceber isso, eu formulei esse tema de pesquisa, tá? Por isso que é importante você já ter uma leitura prévia para você escolher o seu tema de pesquisa, porque essa leitura é que vai ajudar você a delimitar o seu tema, ou seja, a formular o seu problema de pesquisa, tá? Então, o nosso problema vai ser de que modo os boatos determinaram a vitória de Júlio César nas guerras civis. Esse é o nosso problema de pesquisa, tá? E aí, em terceiro lugar, formulei o problema de pesquisa, eu vou apresentar a hipótese da minha pesquisa, tá? Lembrando que a gente ainda está na introdução. Vou apresentar a hipótese da minha pesquisa. A hipótese é o quê, gente? É a resposta da pergunta que você fez, né? Então, a pergunta que a gente fez foi: de que modo os boatos determinaram a vitória de Júlio César nas guerras civis? Aí a resposta que eu formulei foi: os boatos foram decisivos para a vitória de César porque eles facilitaram na conquista de apoio, na rendição de cidades, na aquisição de recursos, tá? Essa é a hipótese que eu formulei. A partir do desenvolvimento da minha pesquisa, aí quando você for escrever o seu TCC, quando você for fazer a sua pesquisa de mestrado, é que você vai ver se essa hipótese é verídica ou não, se ela se comprova ou não. Como a gente está tratando de um projeto, você está mostrando uma intenção que você tem. Então, essa hipótese, ela ainda pode se tornar falseada, tá? Aqui no projeto, tudo ainda é muito superficial. Você está mostrando uma intenção, uma ideia, tá? Ok? Bom, apresentei a hipótese, vem o quarto passo da introdução, tá? Eu vou apresentar a importância do meu tema de pesquisa. Por que esse tema é importante, né? E aí vem aquilo que eu falei da questão da relevância do tema, que pode ser social, econômica, ambiental, cultural, né? E aí vai depender do que você for estudar. No caso dessa pesquisa de doutorado do Igor, que a gente está se baseando, né, na pesquisa que ele fez, na época que ele construiu a introdução dele, inclusive a gente construiu a introdução juntos, e a importância do tema que ele colocou foi que, como o Igor estudou os boatos na Guerra Civil de Júlio César, entre Júlio César e Pompeu, isso foi em 2018, que ele defendeu a tese. Na época estava muito forte fake news, notícias falsas, né? Enfim, isso estava rodando muito no mundo. E aí ele utilizou essa lógica dos boatos que estava rodando no mundo para mostrar como que os boatos podem influenciar em grandes acontecimentos, né? Então, essa era a relevância da pesquisa dele, né? Então, uma coisa que os boatos faziam, por exemplo, na contemporaneidade, como influenciarem, por exemplo, na vitória, não sei, de Bolsonaro ou de Trump, por exemplo, né, as fake news,
o Igor tentou mostrar que essas influências de boate já vinham desde a antiguidade, né? Então, essa foi a relevância apresentada por ele. O quinto passo de uma introdução é você falar sobre as motivações que levou você a estudar aquele tema. Né? Por que você quer estudar aquele tema? Pelo amor de Deus, gente, você não vai escrever porque eu quero, ponto. Eu quero porque eu quero, né? Assim, tem que ter um motivo, né? Você não vai colocar também porque foi me dito em sonho. Tem que ter um motivo porque você quer estudar aquele tema, né? Então, assim, esse motivo pode ser um motivo pessoal? Pode, mas tem que ser uma coisa que tenha uma relevância, assim, que tenha uma importância, né? E no sexto passo da introdução, que é o sexto e último, você vai apresentar uma revisão de literatura sobre o tema que você está estudando, né? Então, o que tem sido falado sobre esse tema, o que tem sido publicado sobre ele, tá? Então, aí você vai olhar os livros que têm sido publicados sobre as guerras civis, os artigos nos periódicos, tá? Eu gosto muito de falar com os alunos para considerarem sempre as publicações de 5 anos para cá, né? Tentarem pegar, assim, as publicações mais recentes possíveis, né? Sobre o tema que você quer estudar, tá? Então, para resumir, né? A gente ainda está na introdução, ó, pra vocês verem como é complexo, né? Na introdução, a gente tem esses 6 passos, né? Você vai apresentar o seu tema de forma geral, né? Depois, você vai delimitar o tema, você vai fechar um pouquinho esse tema, apresentando o seu problema de pesquisa. Depois, você vai responder ao seu problema de pesquisa, apresentando a hipótese da pesquisa. Logo em seguida, você vai dizer a importância do seu tema. Depois, as motivações que levaram você a escolher esse tema. E, por último, você vai fechar a sua introdução fazendo uma revisão de literatura sobre o tema que você quer estudar com as publicações mais recentes, ok? No caso, uma dica que eu dou, se o seu futuro orientador for uma pessoa que já estuda esse tema, por favor, na revisão de literatura, coloque em um trabalho que o seu possível orientador já escreveu sobre esse tema. É muito importante, tá? Para vocês mostrarem para esse possível orientador que você está consciente, que você tem lido o que ele tem publicado. Ok? Bom, e aí a gente vai passar para a parte da justificativa. Alguém tem alguma dúvida, gente, por enquanto? Não? Tem dúvida no chat aí, Igor? Não. Não? Tá, eu só estou fazendo sacanagem no site. Pô, gente, fala sério. Não, mas por enquanto não tem dúvida, não. Tá, então vou continuar. Deixa eu beber água. Então, passamos a introdução, que é a quinta parte do projeto, a gente vai para a justificativa. A justificativa é a parte que os alunos mais sofrem para fazer no projeto. Porque é a parte que vocês geralmente têm mais dificuldade assim, de enxergar, né? De explicar isso no papel. Então, assim, a justificativa é o local do seu projeto onde você vai dizer as razões, seja de ordem teórica ou seja de ordem prática, pelas quais você quer desenvolver aquela pesquisa, tá? É aqui na justificativa que você vai falar dessa questão da relevância, que eu estou explicando, estou falando aqui o tempo todo. Então, é onde você vai dizer, eu quero estudar isso, porque eu acho que para a sociedade vai contribuir de tal e tal forma, e aí você vai explicar por que você acha que aquele tema vai contribuir, tá? Eu até comentei com vocês que o Igor, quando ele fez o projeto da tese dele, né, ele usou a relevância social por causa da questão das fake news, né? Então, quando ele fez o projeto dele para o doutorado, foi na justificativa que ele escreveu essa relevância social, tá? Que ele apresentou essa motivação, tá? Tem outro tipo de relevância que você fala junto com a social, que é a do estudo também. Eu quero aprender isso,
para interferir na sociedade, mas também para interferir na historiografia. Ninguém nunca tinha pensado, até hoje, que boatos poderiam ganhar uma guerra na antiguidade. Então, essa é uma outra justificativa. É que eu estou falando no microfone, escutando em outro, tá difícil aqui. Bom, passou a justificativa, passou o martírio da justificativa, como eu disse, a parte geralmente mais sofrida, né? Vem os objetivos, tá? Gente, fazer objetivo é muito fácil e geralmente eu percebo que os alunos sofrem muito também e fazem os objetivos de forma muito errada, assim, mesmo. É assim, os objetivos é basicamente assim, é você pensar, o que eu quero alcançar com essa pesquisa? Aonde eu quero chegar? Então, assim, como você está fazendo um projeto, o projeto é uma intenção de pesquisa, né? Pode ser que essa pesquisa, ao longo do seu TCC, ao longo do seu mestrado, ela mude. O projeto, ele é a intenção de fazer aquilo. Então, assim, como é a intenção de fazer aquilo, você tem que pensar na sua cabeça, onde eu quero chegar lá no dia que eu defender meu TCC? Onde eu quero chegar lá no dia que eu defender meu mestrado? É assim que você vai propor os seus objetivos, tá? Então, assim, existem dois tipos de objetivos. Você tem um objetivo geral e você tem os objetivos específicos, tá? O objetivo geral, gente, como o próprio nome já diz, ele tem um aspecto mais amplo, tá? Mais geral, tá? O objetivo específico, ele serve para você responder ao seu objetivo geral. Como assim, Ana? Não entendi. Por exemplo, nos objetivos específicos é onde você vai colocar o que você vai fazer ou como você vai fazer para cumprir o seu objetivo geral. Eu já vou explicar isso, como é que funciona. Eu vou dar exemplo para vocês entenderem melhor, tá? Então, assim, ó, objetivo geral é o que você pretende alcançar de forma mais geral com aquela pesquisa, tá? Os objetivos específicos, tá? São as etapas do trabalho que você vai desenvolver para alcançar o objetivo geral, tá? Então, assim, ó, existem 3 tipos de objetivos específicos. Você tem os objetivos exploratórios, que geralmente são aqueles que você utiliza os verbos descobrir, identificar, levantar, apontar, ou apontar descritivo. Descritivos tem caracterizar, descrever, indicar, apontar, determinar, elaborar. E os explicativos, né? Analisar, avaliar, explicar, demonstrar, enfim. E aí você constrói utilizando geralmente esses verbos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu falei. Ó, o objetivo geral do meu trabalho é investigar o papel dos boatos nas guerras civis ocorridas entre César e Pompeu entre 49 e 48 a.C. Tá? Esse é o objetivo geral. Quais são as etapas que eu vou desenvolver, pelas quais eu vou passar para cumprir esse objetivo? E aí vem os objetivos específicos, tá? A primeira etapa que eu vou fazer vai ser uma etapa exploratória. Eu vou identificar os boatos presentes nos comentários sobre as guerras civis compostos por Júlio César. Como a gente é historiador, nós trabalhamos com fontes históricas, né? Então, eu vou pegar a fonte histórica que foi escrita por Júlio César, que é os comentários sobre as guerras civis, vou ler essa fonte histórica e vou identificar os boatos que estão presentes nessa fonte, tá? Esse é um objetivo específico de caráter exploratório. Depois que eu fizer essa identificação, eu vou descrever a propagação desses boatos e a consequência dessa propagação. Aí esse é um objetivo descritivo, tá? E depois que eu fizer isso, eu vou analisar de que modo que esses boatos oportunizaram vantagens ou desvantagens militares. E aí já é um objetivo explicativo, tá? Então, assim, percebam que os 3 objetivos, eles visam responder o objetivo geral, que é investigar o papel dos boatos nas guerras civis, tá? Para isso que servem os objetivos específicos, para responder ao objetivo geral, tá? E aí, assim, é óbvio que
os objetivos exploratórios e os descritivos, geralmente eles demandam menos tempo do que os objetivos explicativos, tá? Geralmente os objetivos exploratórios e descritivos, eles são mais técnicos. Já o objetivo explicativo, aí eu tô falando quando você for de fato escrever o seu TCC, tá, gente? Eles vão demandar mais tempo, tá? Para você cumprir ele, tá? E assim, um aspecto que eu gostaria de frisar. Quando você escrever o seu projeto, é muito importante você sempre ter em mente esses objetivos, tá? Por quê? Pode ser que à medida que você for escrevendo seu TCC, desenvolvendo sua pesquisa, né, de TCC ou sua pesquisa de mestrado, que você fuja desses objetivos, né? E se você fugir desses objetivos, você tem que estar ciente disso, tá? Então, tenha sempre em mente quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar. Eu já vi bancas de TCC ou bancas de mestrado que o professor que estava na banca, ou a professora que estava na banca, falou com o aluno ou a aluna: mas você não cumpriu o seu objetivo específico, né? Você fugiu do seu objetivo. Então, tenham sempre em mente quais são os seus objetivos, né? O que vocês querem cumprir. E se vocês fugirem disso, vocês precisam mudar isso no texto, tá? Então, tenham sempre isso em mente. É muito importante. Gente, o objetivo ficou claro? Para mim ficou assim, professora. Muito bom. Entendi perfeitamente. Ficou Beleza. muito claro. E acho que está sendo muito bom ouvir isso, porque TCC é meio assombroso, assim, então onde você fala sobre escolher um professor com quem você tem mais interação, não transformar esse TCC num conflito na sua vida, buscar coisas que estão ao alcance da sua realidade intelectual e de busca sobre a leitura prévia, já nos dá uma aliviada, assim, porque o TCC é meio medonho, assim. Ô Maria Luísa, eu te entendo. Inclusive, eu passei um pouco por isso, assim, no meu mestrado, eu entrei no mestrado com um projeto, assim, muito ambicioso, sabe? E eu não estava dando conta dele, assim. Aí o meu orientador, na época, ele falou comigo: Ana, vamos botar o pezinho no chão, né? Vamos voltar para a realidade, que você já percebeu que você não vai conseguir fazer. Então, vamos fazer o que você dá conta. E aí eu tive que refazer o meu projeto, sabe? Uhum. Então, isso é muito importante a gente estar ouvindo. Eu nunca tinha ouvido nada igual antes. Então, é aliviador, assim. É muito bom Que estar bom. ouvindo isso. Que bom. E a questão do orientador que você falou, Maria, também, assim, eu passei por isso também, porque no meu mestrado, eu continuei com o orientador que eu tinha na iniciação científica, né? Assim, foi uma questão assim de comodismo mesmo. Eu já estava na universidade, já fazia iniciação científica com ele e acabei continuando com ele no mestrado. É um orientador maravilhoso, assim, é uma pessoa incrível, mas pessoalmente não é uma pessoa que é muito parecida comigo. Então, assim, eu sofri muito com isso. No meu doutorado, como eu já tinha passado por isso, eu escolhi uma pessoa que é mais parecida comigo, que é o meu orientador Fábio Faversani, da UFOP. Eu sou apaixonada por ele, assim. Então, eu já sofro hoje muito menos do que eu sofri no mestrado, por exemplo, entende? Entendi. Uhum. Então, tem que ter cuidado com isso. Bom, vou continuar, viu, gente? Se alguém mais quiser falar, pode abrir o microfone aí que a gente conversa. E aí, assim, a última etapa que a gente vai falar hoje, eu resolvi dividir o projeto em duas partes, porque senão ficava muita informação. A oitava parte de um projeto é o referencial teórico, assim.
nós que somos historiadores, né, a gente que é da área de humanas, a gente precisa dar uma atenção bem especial para o referencial teórico, porque é o referencial teórico que vai dar um embasamento para a construção da sua argumentação no TCC. Né, assim, então, eu costumo dizer que o referencial teórico, ele é a lente, ele é o óculos que você vai colocar no seu rosto quando você for ler a sua fonte histórica. Né? Então, você vai ler a sua fonte histórica sob a lente daquele conceito, sob a lente daquele referencial teórico. Então, é muito importante que você dê uma atenção especial a isso e que você escolha esse referencial com muita cautela. Assim. Então, assim, como a gente está falando da pesquisa que o Igor desenvolveu no doutorado, né? Como ele quis estudar, né, o papel e a influência dos boatos nas guerras civis, o Igor escolheu como referencial teórico 3 conceitos na pesquisa dele, que foi o conceito de boatos, obviamente, né? O conceito de ação coletiva e o conceito de memória social. Tá? E aí, assim, nessa parte do referencial teórico, quando o Igor foi fazer o projeto dele para o doutorado, ele explicou o que são esses 3 conceitos, né? O que as produções recentes dos autores falam sobre esses conceitos, né? Como eles são entendidos, né? E como esses conceitos poderiam ajudar ele a ler as fontes dele, né? As fontes históricas que ele ia utilizar para desenvolver aquela pesquisa, né? Então, é uma parte importantíssima do trabalho. E, assim, uma dica que eu dou: quanto mais você vai subindo na escala acadêmica, mais conceitos você usa. Então, assim, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa de TCC, você usar um conceito já está maravilhoso. Se você usar 2, está, assim, espetacular, entendeu? Quando você pula para o mestrado, aí você já começa a usar uns 3 conceitos. E aí, quando você vai para o doutorado, você já enfiou o pé mesmo no buraco, e aí é mais conceito ainda, entendeu? Então, assim, vocês que estão em etapa de TCC ou de projeto de mestrado, né, geralmente é 1 ou 2 conceitos no máximo, tá? Óbvio que por ser um número reduzido de conceito, eles precisam ser mais bem trabalhados, mas não precisa querer dar o abraço no mundo e querer pegar todos os conceitos do universo, não. Se você conseguir pegar um e trabalhar muito bem esse conceito, já está ótimo, tá? Assim, então, foca naquilo ali e vai fazer o seu trabalho, tá? E aí, assim, aí depois, né, por hoje eu vou parar aqui nessa parte do referencial teórico, porque eu não quis sobrecarregar vocês com muitas informações técnicas. Na próxima vez que eu voltar aqui, a gente vai falar sobre a parte final do projeto, né? Então, a gente vai falar sobre os tipos de metodologia que existem para você desenvolver uma pesquisa, para você colocar no seu projeto, as referências, os apêndices e os anexos, tá? Cronograma de execução da pesquisa, orçamento, e aí, quando eu terminar o orçamento, eu vou voltar lá no início e vou explicar como é que faz o título, resumo as palavras-chave, tá, gente? Eu não sei se o Igor comentou com vocês, mas depois que a gente terminar de falar sobre essa parte de projeto, eu vou ensinar vocês como construir as referências bibliográficas e como fazer citação também, tá? Então, a gente já vai ter, no final das contas, assim, todas as coisas necessárias para vocês construírem, de fato, um projeto e também um TCC, tá? Era isso que eu queria falar. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Eu geralmente deixo as minhas aulas de metodologia assim mais curtas mesmo, porque como é muita informação e a informação técnica, fica meio chato, sabe? Então, eu gosto de deixar assim mais curta para a gente poder conversar. Alguém quer falar alguma coisa, compartilhar um sentimento igual a Maria Luísa? Tem o pessoal aqui desabafando. Tem o Paulo, mas o Paulo é chorão. Ela falou, nossa, comigo foi assim,
fui orientado 2 anos em pesquisa pela mesma professora e quase fui orientado por ela no TCC. Ela mudou de unidade, só assim eu percebi que eu queria uma temática diferente para o TCC. Então, Paulo, né? É importante ter essa reflexão, né? Assim, a gente às vezes acaba ficando acomodado, porque já está com aquele professor e às vezes você nem gosta do tema de pesquisa, né? Que você está estudando, assim. Então, eu costumo dizer, gente, que fazer pesquisa é um saco. Assim, se fosse legal fazer pesquisa, estava todo mundo rico, assim. Né? Eu estou falando assim, pesquisa na área de humanas, viu? Então, você nunca vai ver um pesquisador de humanas milionário, assim, porque a nossa pesquisa, além de não ser reconhecida socialmente, ela é muito chata de fazer. Então, você tem que escolher um tema que você goste para fazer, né? Pra você acordar de manhã e falar, nossa, hoje eu vou pesquisar isso. Então, pensem com cuidado nisso, assim, mesmo. O que foi, Igor? O Paulo tá chorando aqui. Ô, Marco, você quer falar alguma coisa? Eu só ia agradecer pelas dicas da professora, foi muito interessante. Eu estava com um pouco de dificuldade nessa questão de como escolher um trabalho, até mesmo de um orientador, e essas dicas que ela passou aí nesse comentário, até do professor na semana passada, do Geraldo, tem me ajudado muito nesse propósito aí para mim. Eu agradeço pelo empenho aí de vocês. Vocês fizeram um curso sobre plágio, né? Isso, a gente fez e foi bem interessante o que ele falou. Ele comentou que tinha uma professora, parece que aconteceu algo com ela aí, de cometer um plágio há 15 anos atrás, uma coisa assim, e depois de um longo tempo de trabalho, o título dela foi cassado. Porque ela defendeu o doutorado com plágio. Isso acontece demais, assim, é uma coisa que a gente discute, não é porque a gente é chato, pode não parecer, mas isso aparece muito mais, não só em trabalhos de alunos, né? Assim, trabalho de aluno é muito mais fácil da gente achar. Por exemplo, se começar a acertar crase, você pode ter certeza que foi copiado. Mas aí quando você vai, por exemplo, para nível de doutorado, etc., tem gente que faz um doutorado em 1 ano, como o doutor Sérgio Moro, por exemplo, fez. E você vai ver uma compilação de um monte de coisas. E nesse governo também apareceram muitas pessoas que entregam, cara. Tem muita gente que entrega essas questões. E é uma das preocupações que o pessoal da metodologia tem, porque uma parte importante da metodologia científica é justamente você não praticar falsidade científica. Aí você plagiar é praticar falsidade, é um crime, né? Então é importante a gente falar, porque a gente não sai cometendo crimes por aí, nós somos cientistas. É interessante que a gente perde com isso, né, professor? Porque depois você vai pesquisar algo dessa pessoa e você acaba se envolvendo em maus lençóis por causa disso também. E de outra forma, tem o pessoal que não sabe o que é plágio. Às vezes o aluno ele não está instruído nisso e ele acha que copiar um parágrafo é legal, tal, porque tem gente que você vê que não é picareta. Que o picareta é gente, como eu já peguei, não aqui na UENG, mas que entrega um capítulo de um livro como um trabalho final. Você vê que o negócio está elaborado num nível que nem eu faria. E eu que sou especialista em história antiga, mas no tempo de 1 semana eu não faria o negócio que o aluno me entregou. E o aluno entrega o negócio com citação, etc. Isso é uma coisa. Mas é bom a gente também falar, porque tem aluno que não sabe. Ele acha que às vezes é legal pegar uma coisa da internet, mudar uma coisinha ou outra ali, e ele acaba cometendo um crime sem saber. Então tem também a questão da instrução. É igual que a Ana está fazendo aqui, muitas universidades abandonaram isso. Isso é um crime. Porque o que a metodologia científica significa é a tua alfabetização ao mundo da universidade. Você vai se alfabetizar numa linguagem que você não conhece. Vocês estão vendo. A linguagem acadêmica ela é diferente e ela é chata. Tipo, você não vai... eu quero pesquisar. Não, você tem uma introdução, aí você tem que mostrar os seus objetivos, mostrar as suas hipóteses, porque é a mesma coisa que um químico faz. O químico ele mexe com as fórmulas químicas que permite qualquer químico que acesse o artigo científico comprovar se aquele exercício científico ele foi feito e ele é válido. É por isso que as pessoas criticam muito, por exemplo, a vacina russa. Eles não divulgaram o estudo. A gente não sabe como aquilo foi feito. Mas aí, quando a gente vai para o laboratório, qualquer químico que pegue a fórmula consegue replicar.
A ideia de uma pesquisa de história é a mesma coisa. Se eu pegar e ler, por exemplo, Foucault, a tua base teórica é Foucault. Eu ler Foucault e pegar um conceito que o Foucault define e ver que aquele conceito é aquilo. Aí você faz a mesma coisa, lê Foucault, pega um conceito de Foucault e aplica esse conceito na leitura da fonte. Eu vou olhar e falar assim, não, eu conheço Foucault e essa leitura que ele fez da fonte usando Foucault é perfeitamente plausível. Então, assim, a pessoa que vai ler o teu trabalho, ela vai ler metodologicamente. A gente tem que começar a preocupar a partir desse momento como universitários com isso. Vocês, como historiadores, não vão fazer aquela narrativa de um poeta que qualquer pessoa vai ler e vai falar assim, nossa, que maravilhoso que ele escreveu. Na verdade, o historiador escreve mal. E às vezes é muito preferível um historiador que escreve mal. A academia até gosta desses caras que escrevem mal, que escrevem bem analiticamente. Porque é uma outra linguagem. E daí até uma outra coisa que a Ana pode discutir com vocês, se vocês quiserem, é como juntar as duas coisas. Porque tem como ser didático, tem como você ser acessível e ao mesmo tempo utilizar essa linguagem, eu chamaria até meio de enferrujada, mas é a linguagem científica, né? A linguagem das fórmulas, a linguagem do experimento mesmo em si. Bom, e uma coisa que eu queria aproveitar também para falar, né, uma outra dica assim, que eu dou para vocês, já que a gente estava falando dessa questão da escolha do orientador, né, que até alguém falou, acho que foi o Paulo que falou, assim, eu não sei se vocês, depois que vocês saírem da graduação, se vocês têm interesse em fazer mestrado e tudo, mas assim, eu acho muito mais importante vocês se preocuparem com a pessoa que vai orientar vocês, se é uma pessoa que você gosta, se é uma pessoa de referência no país, por exemplo, do que com o programa de pós-graduação em si, né? Assim, então, a gente sabe que os programas hoje no Brasil, eles são avaliados pela CAPES, né? E eles têm pontuação. Então, quanto maior a pontuação, melhor, tecnicamente, é aquele programa. E aí tem alunos que ficam vidrados nessa pontuação e escolhem o programa única e exclusivamente pela pontuação. E o que isso acontece? Eles se lascam com isso, porque às vezes eles vão para um programa que é totalmente desumano, cheio de professores desumanos, que não estão interessados em considerar o aluno como uma pessoa, como um ser humano, né? Assim, então, eu mesma fui para um programa de pós, que é o FOP, que não é um programa pela CAPES, assim, muito considerado, muito com como é que fala? Um conceito alto, mas eu fui atrás de um orientador que eu acho incrível, que produz bastante, que é um bom orientador, assim, no Brasil. Então, tenham cuidado com isso também. É muito mais importante do que você estar num programa de conceito alto pela CAPES, é você estar feliz com o que você está fazendo, tá? Então, tenham cuidado com isso. Essa mãozinha levantada aí é o quê? Igor? Alguém quer falar. Que bonitinho. Tem essas questões do Teams. Fala, nosso Fábio Porchat. É que sai o eco aqui. Não, só passando para lembrar para o pessoal que não respondeu ainda a chamada, porque eu olhei lá, faltam, se eu não me engano, 8 pessoas para responder. Para não esquecer, o link está no chat, galera. Gente, assinem a chamada, porque como eu disse no início da fala da Ana, os minicursos acadêmicos, eles costumam ser certificados, eles são certificados acima de 75% de cumprimento da carga horária. Aí 4 dias, 75% são 3 dias. Então a gente precisa que o nome de vocês seja assinadinho ali, porque esses certificados vocês vão entregar para cumprir horas, né? Então não pode haver fraude, né? Então vamos fazer aí certinho, preencher, para vocês obterem isso. Eu vou até baixar a lista de presença do Teams aqui, mas eu confio mais nessa do Google, porque o do Teams às vezes dá uns problemas. Bom, e deixa eu só, antes de fechar, eu queria falar mais uma última coisa, e aí eu vou parar de falar, eu juro, que é, assim, uma outra coisa que eu defendo metodologicamente, né? Primeira coisa, tenham muito cuidado com a forma como vocês escrevem, estejam atentos às normas da língua portuguesa,
a vírgula, a pontuação, acento, concordância verbal, nominal, assim. Eu não estou querendo nenhum linguista aqui, nem nada, mas quando você for escrever um projeto e apresentar esse projeto para o professor, é importante que esse projeto esteja bem escrito, que ele respeite as normas da língua portuguesa. Pelo amor de Deus, não vai colocar gíria de WhatsApp no texto, que eu já vi isso várias vezes, já peguei de aluno isso várias vezes. Então tomem cuidado. O projeto ele é a carta de apresentação que você mostra para alguém. Então, é a sua imagem que está chegando perante aquela pessoa. Você precisa ter muito cuidado com o que está ali, com a forma como você apresenta aquele documento. E a segunda coisa que eu queria falar é assim, isso é uma coisa que eu defendo. Tentem construir o texto de vocês da forma mais didática possível, né? Assim, é óbvio que ser didático não é você perder o conteúdo do seu texto, não é você perder a profundidade do seu texto, nem a intelectualidade do seu texto, mas é você tentar simplificar o seu raciocínio para que outras pessoas possam entender o que você está dizendo. Então, por exemplo, se eu, que sou da área de história, der o meu texto para uma pessoa que é da matemática, ela vai conseguir entender a minha argumentação, o meu raciocínio, entendeu? Então, tenham cuidado com isso. A gente sabe que a nossa área tem recebido cada vez menos investimentos públicos, então a gente precisa tornar o nosso texto acessível para públicos cada vez maiores, tá? Então, tenham cuidado com isso. Não fiquem preocupados em escrever difícil. Fiquem preocupados em escrever de uma forma clara, que todo mundo entenda o que você está dizendo, tá? É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos e de todas. Foi um prazer estar aqui. Em breve retorno, eu acho. Semana que vem. Nossa, professor. Oi, Maria, pode falar. Mas sobre o que ela falou por último aí. Então, o que você quis dizer quando você falou em escrever mal? Que acadêmicos que escrevem mal, que às vezes o pessoal da banca gosta, ou qualquer coisa assim. Então, tem duas formas de responder essa pergunta. Pessoas que escrevem mal, né? E aí, assim, eu vou reiterar que isso é um posicionamento meu, tá? E que eu vejo que esse posicionamento ele tem crescido na academia, assim. Tem duas formas de escrever mal. Primeiro, aquela pessoa da história, ou da geografia, ou da filosofia, que tem uma linguagem extremamente técnica, que usa um palavreado muito difícil, que tem um texto muito truncado, que só quem é da história consegue entender aquele texto. Sabe aquele texto... não sei se vocês já leram... Tem um filósofo que é o Paul Ricoeur, não sei se vocês já leram textos do Paul Ricoeur. Tem alguns textos, assim, que são muito difíceis de entender. São muito pesados, tem conceitos muito complicados, e a pessoa ela não consegue explicar isso de forma clara no texto. E aí eu falo que eu costumo dizer que esse tipo de pessoa escreve mal, porque o texto dela, ele chega a um público muito pequeno, ele alcança um público muito pequeno. É um público muito específico que vai entender aquele texto. Então, por isso que eu digo que é uma pessoa que escreve mal, porque ela escreve para um público muito restrito, né? Só a galera da história que vai entender aquele texto, sabe? Então, essa é uma forma de escrever mal. E a segunda forma que eu acho que é de escrever mal é quando a pessoa, ela não segue uma linha de raciocínio no texto, assim, sabe? Ela começa num lugar, depois ela vai para outra, ela coloca várias ideias no texto, no tempo, e ela não fecha isso, essas ideias, sabe? Fica um monte de ponta solta, assim. Então, para você construir o seu texto, você tem que ter uma linha de raciocínio clara, né? Um início, meio e fim. E eu particularmente acho que você precisa escrever isso de forma clara, de forma simples, para atingir um público amplo, para atingir um público diverso.
tá? Não sei se eu consegui explicar, Maria. Eu entendi, tipo sair da língua culta, assim. É que tem Ou um não? povo que não usa nem a língua culta, é o pessoal que pega um dicionário de sinônimo, ele fala assim, eu quero dizer sexo. Não, eu quero dizer punheta, uma coisa que é bem brasileira. Ele vai lá e procura e tem onanismo, que é um termo usado pelos romanos lá na Judéia, no século I. Aí ele vai botar este termo. Aí você fica o tempo todo olhando nota de rodapé, o tempo todo olhando dicionário. Aí são palavras históricas para demonstrar erudição. Aí no fim a pessoa não consegue nem prestar atenção no texto, ela fica tentando entender o que está escrito ali no parágrafo, ela não entende a ideia. E assim, tipo, o que eu tô querendo dizer é que às vezes a pessoa tá tão mais preocupada em mostrar que ela é inteligente, que ela é erudita, que ela escreve um texto que ninguém consegue entender, sabe? Uhum. Hoje mesmo, hoje eu passei por isso. Eu tava lendo um texto, era uma tese até de doutorado, e a pessoa estava dizendo no texto que ela estava explicando sobre uma obra que foi produzida na antiguidade, que era uma obra que é um elogio fúnebre, né? Um elogio que foi feito depois que a pessoa morreu. Então, um elogio fúnebre. Só que, em vez dela falar que a obra era um elogio fúnebre, ela falou que era um necrológio. Aí eu falei, que diabos que é um necrológio? Daí eu tive que ir no dicionário ver o que era. E aí, assim, a tese inteira estava, assim, cheia de palavras que eu não conseguia entender. Então, o texto da pessoa, para mim, não estava fazendo sentido nenhum, porque estava tão erudito, mas tão erudito, que nem eu, que sou da história e estou no doutorado, estava entendendo. Você entende? Sim, mas, por exemplo, numa aula que eu tive outro dia, e eu fui fazer um comentário assim, onde eu queria falar da escravatura, e eu usei o termo meritocracia. Então, depois eu fiquei confusa. Eu falei, será que meritocracia tem alguma coisa a ver com escravatura? Você está entendendo? Porque na história parece que tem palavras que tem que combinar com o período, ou com o ocorrido, assim, por exemplo, parece que meritocracia não é desse momento da escravatura, entendeu? Ou não entendeu? Eu acho que você tá falando de anacronismo, que é quando você usa uma palavra que não faz parte daquele tempo histórico. Sim. Sim, isso você precisa ter cuidado mesmo, assim, que, né, tem certos tempos históricos, por exemplo, o que eu pesquiso que é a antiguidade, que certas palavras você não pode usar nesse tempo histórico porque eram coisas que não existiam. Capitalismo. Então, eu não posso falar que em Roma existia capitalismo, por exemplo. Ou burguesia. Ou burguesia, ou propaganda, né? Então, isso que você está falando a gente chama de anacronismo, né? De fato, você tem que ter cuidado com isso quando você escreve o seu texto. Você precisa pensar no tempo histórico que é a sua pesquisa e nas palavras que você está utilizando, para você não cometer anacronismos. Isso é muito perigoso, inclusive. Por exemplo, igual o Márcio, ele me chamou a atenção porque eu usei a expressão indivíduo em marxismo. Sim, então. Você usa sociedade, não indivíduo, assim, entendeu? Uhum. É isso. É isso. Sim. Isso também pode ser escrever mal, que é quando você comete vários anacronismos, quando você comete vários erros, né? De vários erros teóricos. Então tem que tomar cuidado com isso também. Mas aí, com o tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai pegando jeito. Fica tranquilo. Tá, obrigada. Nada. Mas é bom separar as duas coisas, né? Tem o anacronismo, na verdade ele é um erro metodológico da história, especificamente da história. O que a Ana está ensinando é a metodologia científica para projetos na área de humanidades, né? É um pouco amplo. Né? Na sociologia é muito difícil você fazer um anacronismo, sendo que você geralmente estuda comunidades que você está convivendo com elas. Né? Estou estudando a comunidade quilombola ali no sul de Minas. Ela está existindo, está falando do momento. Então, o anacronismo é um erro metodológico específico da história. Mas o que a gente estava brincando antes
é que muitas vezes o aluno, ele, às vezes, inspirado por filmes, essas coisas, ele acha que escrever bem, ao invés de dizer uma palavra que é muito básica, que é a palavra a ser dita mesmo, assim, né? Até brinquei com a palavra, mas é uma palavra que tem que ser dita. Às vezes, o aluno olha no dicionário para pegar um sinônimo que ninguém entende, aí fica com verbos, usa verbos naqueles passado do pretérito perfeito, parece um velho do século XIX falando, entendeu? Isso não é escrever bem. Talvez seja, mas para as pessoas que já morreram, para as pessoas que estão vivas, não é legal. Porque ninguém fala assim, ninguém mais lê assim, e vocês, principalmente, que estão na graduação, vocês vão escrever para pessoas que estão muito próximas a vocês. É a tua avó que vai ler o teu TCC, é a tua mãe que vai ler o teu TCC, são colegas de trabalho, são professores da rede básica que vão ler o seu TCC. É muito mais fácil esse público acessar vocês do que atrás da minha tese. Eles já sabem que tese de doutorado, essas coisas, é chato. Eles não vão conseguir ler. Muitas vezes não tem nem tempo de ler 300 páginas. Mas o Guilherme escreveu um artigo sobre como utilizar a Idade Média na sala de aula, esse professor vai ver. Entendeu? Você escreveu um artigo sobre as mulheres na sua região, muitas vezes muitas pessoas vão ver. Então é bom tomar cuidado nesse sentido. Você não vai fazer um negócio para mostrar que você sabe procurar sinônimo. Você vai escrever um negócio metodologicamente correto, dentro do exercício histórico, mas o que a Ana quer dizer é que se eu pegar, eu vou entender. Se o Guilherme pegar, o Guilherme vai entender. Se você passar para o teu filho vai entender. O teu marido, ele vai entender. Ele pode não entender a teoria. Isso daí eu não entendo química. Mas um texto bem escrito de química, eu entendo o texto. Sim. Entendi. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Tudo tranquilo, professor, eu entendi bastante o que foi falado. Obrigado. Pronto, agora a Ana fechou o microfone dela, eu posso falar do meu. Daí não fica dando eco. Eu nunca tinha passado por isso, não é muito estranho. Você vai falando e tua fala começa a chegar, daí você começa a pensar na tua fala, você se confunde. O jornalista deve passar isso direto, tem que ter um treinamento. Mas enfim, vou parar aqui a gravação, gente. Mais uma vez, lembrando para vocês assinarem a lista de presença. Como todo mundo é da UENG, vocês têm